Olá, o meu trabalho é sobre desenvolvimento de membranas para recuperação de antimônio em rejeitos de mineração. Muito prazer, eu me chamo João Pedro, eu sou estudante de Engenharia Química aqui da Universidade Fevale. A presente proposta integra um projeto internacional envolvendo a Universidade Fevale, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade de Santiago do Chile, Universidade Politécnica de Valência, na Espanha, e a empresa chilena Transducto S.A. Esta rede de pesquisa denomina-se SB Regmentec e teve seu projeto aprovado na chamada pública ERA-MIN John Call 2018. Matérias-primas para desenvolvimento sustentável e economia circular. O objetivo da SB Regmentec é a recuperação de antimônio, uma matéria-prima crítica a partir de resíduos e efluentes gerados durante o processo de pirohidrometalúrgico de cobre, usando processos de separação por membrana, eletrodiálise e eletroeletrodiálise. Nesse contexto, o objetivo da proposta é ser executado na Universidade Fevale consiste em desenvolver membranas de íons seletivos e avaliar o transporte de íons antimônio pelas membranas. O pensamento crítico do meu trabalho foi: a recuperação de antimônio em rejeitos de mineração de cobre representa uma oportunidade para promover a sustentabilidade e a circulação da economia, mas exige uma análise cuidadosa dos aspectos técnicos, econômicos e ambientais envolvidos. A busca por soluções inovadoras e a colaboração entre diferentes atores são essenciais para superar os desafios e garantir a viabilidade deste projeto. Os tópicos associados são economia circular, valorização dos resíduos, sustentabilidade, inovação. E aí fica a pergunta: quais são as tecnologias mais promissoras para a recuperação de antimônio em rejeitos de mineração de cobre? O método utilizado nesse trabalho foi a eletrodiálise. O trabalho foi dividido em 3 etapas: formulação das membranas, teste em bancada e análise de resultados. Para a confecção das membranas foram empregadas duas resinas, a resina A100 e uma resina chilena, esta já utilizada em processos similares no Chile. Como polímero formador de filme, optou-se pelo SEBS, devido à sua superior capacidade de formação de filme homogêneos. A mistura dos componentes foi realizada em tolueno, sob agitação constante em banho-maria a 50 graus, visando a obtenção de uma solução homogênea para a posterior formação das membranas. Como observado no segundo slide, a tentativa de utilizar determinados polímeros não foi bem sucedida, uma vez que esses não aderiram às membranas, inviabilizando a formação de filme. A secagem das membranas recém-formadas era realizada por imersão de água destilada. Após 24 horas, as membranas eram cuidadosamente destacadas do substrato e conservadas em beckers com água para manter a umidade. Na segunda etapa do experimento, as membranas sintetizadas em laboratório foram acopladas às células de análise. Em seguida, submetemos as células a um campo elétrico com o objetivo de induzir o transporte iônico através das membranas. Para tanto, utilizamos soluções de concentração conhecida e aplicamos duas intensidades de correntes distintas, 0,2 e 0,4 amperes. Para as análises, nós dividimos em 3 tabelas. As tabelas com a membrana sintetizadas com resina A100, com a membrana sintetizadas com a resina chilena e uma membrana comercial para podermos comparar os resultados. Como vocês podem ver, analisando antimônio na membrana usando a resina A100, a nossa concentração inicial era de 5.300. Após 24 horas, a 0,4 amperes caiu para 621 e após 24 horas, a 0,2 amperes caiu para 898. Já para a membrana produzidas com a resina chilena, nossa concentração inicial era de 5.300, caiu para 581 após 24 horas a 0,4 amperes e após 24 horas a 0,2 amperes caiu para 882. Nas análises com a membrana comercial, nossa concentração inicial era de 5.300, após 24 horas a 0,2 amperes caiu para 2.600 e após 24 horas a 0,4 amperes caiu para 345.
Para as análises de bismuto da membrana com a resina A100, a nossa concentração inicial era de 112, após 24 horas a 0,4 amperes caiu para 89 e após 24 horas a 0,2 amperes caiu para 110. Para a membrana chilena, nossa concentração inicial era de 124, após 24 horas a 0,2 amperes caiu para 116 e após 24 horas a 0,4 amperes caiu para 85. E nossas análises com a membrana comercial, nossa concentração inicial era de 623, caiu após 24 horas a 0,2 amperes para 265 e após 24 horas a 0,4 amperes caiu para 364. Nós também fizemos uma análise de antimônio e bismuto, uma solução com os dois elementos misturados meio a meio, para saber como as nossas resinas iam se comportar com o transporte. Na membrana com a resina A100, analisando o bismuto, a nossa concentração inicial era de 164, após 24 horas a 0,4 amperes foi para 56, após 24 horas a 0,2 amperes foi para 118. Analisando antimônio, a nossa concentração inicial era de 5.030, após 24 horas a 0,4 amperes caiu para 823 e após 24 horas a 0,2 amperes caiu para 4.928. Para as análises de antimônio e bismuto com a resina chilena, nossa concentração inicial analisando o bismuto era de 164, após 24 horas a 0,4 amperes caiu para 85 e após 24 horas a 0,2 amperes caiu para 148. Analisando antimônio, nossa concentração inicial era de 5.030, após 24 horas a 0,4 amperes caiu para 680, após 24 horas a 0,2 amperes caiu para 714. Para a nossa membrana comercial, a nossa concentração inicial, analisando bismuto, era de 869, após 24 horas a 0,2 amperes caiu para 128, e após 24 horas a 0,4 amperes caiu para 36. Analisando antimônio, nossa concentração inicial era de 830, após 24 horas a 0,2 amperes caiu para 299, e após 24 horas a 0,4 amperes caiu para 169. Por fim, nós também produzimos uma solução concentrada em que nós analisamos a 0,4 amperes por 60 horas. Analisando antimônio, nossa concentração inicial era de 7.000 e após 60 horas a 0,4 amperes caiu para 3.525. Na nossa solução de bismuto concentrado 60 horas, a nossa concentração inicial era de 534, após 60 horas a 0,4 amperes, a nossa concentração caiu para 114. Por fim, analisando bismuto e antimônio, nossa solução de bismuto e antimônio 50-50, concentrado por 60 horas, analisando bismuto, a nossa concentração inicial era de 1.364, após 60 horas a 0,4 amperes, caiu para 155, e analisando antimônio, a nossa concentração inicial também era de 1.364, e após 60 horas a 0,4 amperes, caiu para 731. A unidade de medida padrão para todas as nossas análises é miligramas por litro. Bom, analisando os resultados, certo? Os experimentos corroboraram e viabilizaram a tecnologia proposta, com a resina A100 demonstrando um desempenho superior em relação às resinas concorrentes, tanto em termos de produção quanto em análise. Agradeço a paciência e a colaboração de todos. Esses são os meus contatos, caso tenha alguma dúvida, e muito obrigado.